Muito bem, nós temos aí o tema da palavra de hoje, que se chama Esperando o Tempo da Colheita. Não é isso? Que está esperando o tempo da colheita. E eu gostaria só que vocês observassem bem essa imagem, porque vocês vão se deparar com uma mão já bastante avançada, uma mão, me parece, de uma pessoa, de um ancião, transmitindo ou transferindo uma planta, uma semente, a uma mão tão pequena, a uma mão que está começando a sua vida. Amém? Esta mensagem, ao longo da pregação, você vai entender o quanto ela representa. O texto base diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Esse é o texto que está em Tiago, capítulo 5, verso 7. Amém? Eu vou pedir uma gentileza, feche os seus olhos só por um instante. Eu sei que muitos já se orou aqui, mas eu sinto necessidade de orar. E eu gostaria que você me acompanhasse. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra transforma. A tua palavra é poder, Senhor. A tua palavra liberta. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, fala conosco. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar aos nossos corações. A tua igreja e aqueles que nos ouvem, Senhor. Eles podem por algum momento olhar e achar por ser uma novidade. Mas isso passa, Senhor. Tudo passa. Os céus, a terra. Mas a tua palavra, Senhor, essa jamais passará. Nós te pedimos em nome de Jesus que nesta manhã o teu reino se estabeleça sobre este lugar, ó Pai. Nós paralisamos no nome de Jesus agora todos os ataques contrários, todas as armas forjadas, tudo aquilo que é maligno, Senhor, que vem para roubar a nossa atenção, que vem para nos tirar do foco, Senhor, que vem para tirar a preciosa semente, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa família é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora que sobre este lugar não está mais o homem, mas está aquele que está acima do homem, aquele que é Senhor dos senhores, aquele a toda honra e toda glória, Jesus Cristo, a quem nós reconhecemos. Amém. Glória a Deus. Esta palavra nos chama nesta manhã para entender o que é verdadeiramente paciência. Esse tempo de espera, em que muitas vezes nós plantamos e até a colheita nós temos que esperar. Para muitos, ou talvez até quase que para todos, é uma tortura quando você planta e você tem que ficar esperando até colher aquilo que você plantou. E há coisas na nossa vida que nós temos que ter consciência que nós iremos plantar e outros irão colher. Quando nós observamos a palavra de Deus fala de uma paciência, e Tiago vem e nos dá um exemplo que ele abstrai da agricultura. Ele diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele está usando uma ilustração, ele está usando trazendo para esse contexto algo envolvido com a agricultura, para dizer a nós que nós temos que ter a mesma paciência desse agricultor. Quando você vai na natureza, quando você vai na agricultura, é interessante porque você tem certas coisas que você planta e parece que imediatamente já, ou até sem plantar mesmo, quantos aqui dentre nós, você olha aquele matinho que começa a crescer ali no quintal da sua casa, e aquilo para muitos irmãos, você olha e fala: ai meu Deus, já começa a me dar trabalho. Outro dia nós estávamos ali, minha mulher olhou e falou para mim assim: ei, já está na hora de você começar a arrancar esse matinho que está crescendo aí no quintal, porque ele vai brotando, e você nem plantou, mas ele está lá. Mas tem certas coisas que você planta e demora muito para você poder colher. Eu fui buscar, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu fui buscar, a jabuticaba é algo que você planta e que demora muito, até que realmente venham os frutos, até que realmente aquilo possa produzir. Segundo aquilo que eu fui buscar, as fontes que eu consultei, me responderam dizendo que uma jabuticaba leva de 10 a 20 anos até que ela dê o seu fruto.
E quando nós observamos isso, nós temos a ideia de que se eu com uma certa idade plantar um pé de jabuticaba, é jabuticabeira, não é isso? Se eu plantar um pé de jabuticaba com uma certa idade, muito provavelmente vai acontecer que eu não vou comer o fruto dessa jabuticaba. Talvez os meus filhos comam, mas eu mesmo não vou poder comer o fruto dessa jabuticaba. Existem outras coisas que você planta, o morango, a laranja, o limão, e que muito rapidamente você colhe. Mas a Bíblia nos chama para termos paciência. A Bíblia diz que na nossa vida existem coisas que nós temos que plantar e que nós vamos demorar para colher. Mas mesmo assim, a Bíblia nos fala, plante, plante. Quando nós vamos em Hebreus capítulo 11, eu creio que você tem aí no seu boletim, a palavra de Deus diz assim, acerca de homens que viveram nessa terra pela fé, e a Bíblia nos oferece a seguinte resposta, ela diz assim, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Como é que alguém que vive pela fé, a Bíblia diz, morreu e não recebeu aquilo que havia sido prometido? A Bíblia diz assim, viram-nas de longe e de longe a saudaram. Lembra de Moisés? Quando Moisés, aos 40 anos, mata um egípcio, se vê obrigado a sair do Egito, vai para Midian, aos 80 anos ele tem um encontro com Deus, e aos 80 anos o Senhor leva ele de volta para o Egito para libertar aquele povo, e põe aquele povo na estrada, põe aquele povo a caminhar, saindo do Egito no deserto, e passam mais 40 anos no deserto. E quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, a palavra de Deus nos fala que o Senhor então chega para Moisés e diz, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, como nós já conversamos anteriormente, você não vai entrar na terra prometida, mas eu quero que você veja que aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. E o Senhor leva Moisés ao alto do Pisga, mostra toda aquela terra prometida para Moisés, e a palavra de Deus fala que então o Senhor recolhe a vida de Moisés e não deixa Moisés entrar em Canaã. Foram homens que viram, que andaram pela fé, viram de longe a promessa, mas diz a palavra, morreram sem receber o que tinha sido prometido. O verso 39 diz assim, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum recebeu daqueles homens que a Bíblia cita lá em Hebreus 11, aqueles homens da fé, puderam receber o que Deus havia prometido. Mas o verso 40 nos diz, Deus havia planejado algo melhor. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você crê que Deus tem algo melhor para a tua vida? Amém? Deus tem algo melhor do que nós estamos vivendo hoje aqui nessa terra. Deus tem algo melhor para nossas vidas, porque há muita semente que se planta e que você não vai colher o fruto aqui nessa terra. Mas tudo que você planta está diante de Deus. E Deus examina cada um de nós. A Bíblia fala que Ele prova os corações. E o Senhor nos examina para dar a cada um segundo as suas obras, diz a palavra. E tudo aquilo que você tem feito diante de Deus, ainda que o homem não reconheça, Deus há de reconhecer na tua vida. Amém? A plantação não é só para uma geração. Mas assim como Deus abençoou a descendência de Abraão, e nós sabemos que abençoou mesmo, porque nós somos a descendência de Abraão, nós somos co-herdeiros dessa promessa. A Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos essa herança bendita. Da mesma maneira a Bíblia fala que Ele abençoou a descendência de Davi, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, aquele que se assente sobre o trono da casa de Davi. Deus abençoa a cada um de nós, a cada dia. Tantos homens de Deus que Deus abençoa. E nós precisamos crer que as nossas colheitas, irmãos, se estenderão para futuras gerações. Você planta hoje, você pode não colher hoje, mas por você ter plantado hoje, o teu filho vai colher amanhã. Quantas vezes nós escutamos de mães que clamaram, de avós, que dobraram o seu joelho e que clamaram,
que morreram e não viram os seus netos se converterem. Mas que quando nós olhamos para trás, nós dizemos com alegria, a minha avó não viu a minha conversão, mas a minha avó orava todos os dias por mim, para que eu me convertesse. O que nós plantamos, se nós não morrermos, um dia nós colheremos. Mas se nós não estivermos mais aqui, esteja certo, alguém vai colher e o Senhor vai acreditar na tua conta. Amém? A Bíblia diz então, enquanto temos tempo, façamos o bem. Porque vai chegar um tempo na nossa vida que talvez a gente gostaria de fazer o bem e talvez já não tenhamos mais a força. Gostaríamos de estar trabalhando, gostaríamos de estarmos produzindo, mas talvez chegue um determinado momento que já nos falte a força. Então, o que eu quero que, de alguma maneira, você possa receber, ao menos nessa introdução da mensagem, é que nós plantamos e temos que plantar o máximo que nós pudermos. Nós temos que trabalhar utilizando de todas as nossas forças, aproveitando todas as oportunidades que nos surgem. Quando algum tempo atrás o pastor falou assim, olha, no dia tal, eu gostaria que você pregasse nesse dia na igreja, a partir daquele dia, eu comecei, dentro de mim, a desejar mais e mais, porque eu entendia que agora ali o Senhor estava me dando uma oportunidade, não para estar aqui na frente, mas para fazer aquilo que eu tanto amo, que é pregar o Evangelho, que é pregar a palavra de Deus. Amém? Então nós que temos essa disposição, temos que aproveitar as oportunidades. Lembrando que há um texto na palavra de Deus, em Eclesiastes 12, em que a palavra do Senhor nos chama para nós nos lembrarmos do nosso Criador, enquanto nós estamos na juventude, porque vai chegar um tempo em que nós vamos olhar as coisas e nós vamos ter tudo nós vamos nos sentir tão cansados que nós vamos perdendo o prazer de certas coisas. Lá a palavra de Deus fala que o sol se escurecerá, a palavra de Deus fala que o forte andará encurvado, a palavra de Deus fala que os olhos enxergarão embaçado, a palavra de Deus fala que nós sentiremos o peso de um gafanhoto, a palavra de Deus fala que o pó volta, que o corpo voltará ao pó, e a palavra de Deus fala que o espírito voltará a Deus. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Plante. Mas saiba, sobretudo, que se você não colher, as gerações futuras poderão colher. Se na tua vida acontecer de você plantar, e quando você morrer, a tua colheita não estiver ainda madura, aqueles que vierem depois de você, podem levar adiante e pode ter uma grande colheita. Amém? Glória a Deus. Mas o grande problema é, eu planto e o desejo do meu coração é, eu quero colher. E é aqui que me parece que na nossa vida tudo ganha um outro aspecto, as coisas ficam mais complicadas. Quando nós plantamos e nós não colhemos, porque não são todos que têm esta paciência para plantar e esperar o tempo da colheita. Então, quando nós plantamos e nós não colhemos, existem aqueles que entendem que devem continuar plantando, que devem continuar batalhando, que devem continuar lutando, mas existem muitos que desistem. E por que desistem? Talvez porque são imediatistas, talvez porque não têm a fé. Por que desistem? Desistem porque talvez lhes falte a visão. Na história bíblica, quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas que Deus as chamou? Se você olhar, por exemplo, quando você vai na história de Ruth, você ouve falar de Ruth, mas você até ouve falar de uma mulher chamada Orfa, mas depois você não escuta falar mais dessa mulher. Essa mulher simplesmente some do cenário bíblico. Nunca mais se fala da vida dessa mulher, mas no entanto, nós temos um livro na Bíblia dedicado a uma mulher chamada Ruth, que conta a história dessa mulher, o testemunho dessa mulher, porque essa mulher, ela plantou, e esta mulher perseverou até colher. Orfa foi aquela mulher que quando ela tem a mesma oportunidade de Ruth,
Ruth dizendo, o teu Deus será o meu Deus. Ela dizia para Noemi, a sogra dela, o teu Deus será o meu Deus. Orfa simplesmente virou as costas e disse, eu vou voltar para o meu povo. E assim ela o fez. E por isso ela sumiu do cenário bíblico. Entenda, existem plantações que nós fazemos, lutas que nós passamos, e muitos que no meio dessa caminhada acabam por desistir. Mas o Senhor está te chamando hoje para renovar as tuas forças. O Senhor não quer que ninguém aqui nessa igreja desista, o Senhor não quer que ninguém que nos assiste desista, o Senhor está nos chamando hoje para que as nossas forças sejam renovadas. Esta é a palavra que Ele nos traz aqui nesta manhã. Então nós precisamos entender que muitas vezes quando nós desistimos, isso traz consequências na nossa vida. Aí no seu boletim está escrito assim, vamos chamar da primeira consequência da desistência. A falta de paciência está e compromete a boa colheita. A falta de paciência compromete a boa colheita. O texto de Abacuque 2:3 diz assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. E diz assim, e não falhará. Ainda que se demore, o profeta não está dizendo que ela não vai acontecer. O profeta está dizendo, ela vai acontecer. Mas o profeta está dizendo assim, pode ser que ela demore. Pode ser que aquilo que Deus te revelou, pode ser que aquilo que Deus te mostrou, pode ser que aquilo que você está buscando no Senhor, e que de alguma maneira Deus já respondeu para você dizendo sim, leve um tempo para que aconteça na tua vida. Ainda que se demore, o profeta diz assim, espere-a, porque ela certamente virá. E diz, e não se atrasará. E não se atrasará. Nós vamos entender que há ciclos de Deus na nossa vida. Há ciclos de Deus, assim como nós que vivemos em sociedade, a gente percebe que há todo um ciclo para que você possa... Nós sabemos que quantos de nós que passamos, né? Claro, aqui é uma igreja jovem, e muitos aqui eu vejo pelos meus filhos, né? Eu vejo pelo meu filho, esses dias meu filho mais novo, do meio, Natan, ele dizia assim, que ele já queria começar a se ativar, fazer alguma coisa, porque ele quer comprar um carro. Olha a ambição do jovem, porque qual de nós, na sua juventude, não pensava, aliás, eu imagino que para os homens em especial, mas hoje para as mulheres também, quantos de nós não ficávamos imaginando o dia em que nós íamos tirar a nossa habilitação, né? Nós chamamos lá no Brasil, aqui a drive license. Quantos de nós não desejávamos esse dia? Não queríamos que chegasse esse dia, não é? Quando nós começamos lá, eu me lembro porque eu vejo hoje pelo Samuel tem 20 anos, então o Samuel, coitado, ele vamos dizer, tudo que tem que se fazer, assim, não, o Samuel vai, o Samuel leva, o Samuel busca, e por enquanto eu não o vejo reclamar, por enquanto. Porque eu sei que daqui a algum tempo ele vai falar, tudo para mim, toda hora eu tenho que levar, eu tenho que buscar, por enquanto ele ainda está naquele primeiro amor do dirigir, da condução. Então ele vai para cá, vai para lá. Mas tudo isso passa. São ciclos da nossa vida. E nós precisamos entender como é que funcionam todos esses ciclos. E principalmente o entender, você receba como esperar. Saber esperar. Não queimarmos etapas. Eu me lembro quando nós estávamos aqui fazendo toda essa época do Gesão, nós aprendemos muito. E me chamou muito a atenção quando nós aprendemos a restaurar a unidade de espírito, ou seja, para nós aprendemos a buscar a solução de conflito. E lá naquela lição toda, a gente aprendia uma coisa muito interessante, que quando você tem um conflito com alguém e você tem que resolver, você quer resolver, claro, aquele conflito com a pessoa, você tem que buscar o tempo certo. E quando se fala tempo certo, nós podemos ver o seguinte, eu não posso chegar, eu estou nervoso, e no afã
daquele estado de nervo, daquela irritação, eu vou buscar a pessoa e não vai ser produtivo. Porque muitas vezes eu vou acabar dizendo algo que, ao invés de ajudar, vai piorar. Mas de um outro lado também nós aprendemos que nós não podemos ficar esperando, ou colocar uma pedra sobre o assunto, como que achando que aquilo é a solução do nosso conflito, porque não é. Nós precisamos buscar o tempo certo. E o tempo certo nós buscamos quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós começamos a orar e a dizer para Deus: Senhor, eu quero me reconciliar. Senhor, eu quero essa reconciliação. Senhor, eu não aceito ficar nessa situação com o meu irmão. Eu quero voltar a ter essa comunhão com ele. E à medida que a gente vai orando, e a gente vai buscando, o nosso coração começa a ser moldado, preparado, e o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos leva, e muitas vezes Ele cria o momento, a oportunidade, para que nós possamos, então, juntos, restabelecer aquela aliança. Aqui da mesma maneira. Nós não podemos, nós plantamos, esperamos uma colheita, mas esse tempo de espera, nós não podemos perder. Essa paciência que a espera requer, nós não podemos perder. Nós não podemos ser imediatistas e achar que eu plantei hoje, eu vou colher hoje, mas nós não podemos também imaginar, deixa o tempo passar. Existem ciclos na nossa vida. E nós não podemos perder nenhum deles. Sabe, eu fico olhando às vezes, a impressão que nos passa é mais ou menos assim: Senhor, eu já devia estar casado e nem namorando eu ainda estou. Não é mais ou menos por aí? Senhor, o meu negócio já devia estar faturando. E a verdade é que ele nem saiu do papel ainda. Há um descompasso. Parece que o tempo serve como uma prova de fé para Deus. E quase que uma angústia para nós, não é mesmo? Mas quando Deus nos olha, através do tempo, muitas vezes, Deus nos prova. Deus prova a nossa vida. É um teste. É como que se Deus estivesse olhando a nossa disposição, não apenas em esperar, mas esse esperar muitas vezes significa um confiar. Deus olha para a minha vida, Deus olha para a tua vida e Deus está esperando que à medida que nós vamos esperando, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele: eu confio. O salmista, ele mostra um pouco desse descompasso que há no coração dos homens. Lá no Salmo 40, você olha aí no seu boletim, está escrito assim: esperei com paciência no Senhor. Esse texto, todos nós, é um texto muito conhecido no meio cristão. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas quando chega lá no Salmo 70, parece que passou o Salmo 40 e veio 41, 42, 43, 50, 58, 60, e quando chega lá no 70, ele já está dizendo assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Mas aquele mesmo homem que dizia assim: estou esperando com paciência, como dizem os jovens, estou de boa. Tranquilo, relax. Quando chega lá no Salmo 70, ele está aflito. Senhor, lembra-te de mim, Senhor, que eu sou teu servo, Senhor. É o tempo que vai passando. É a prova do tempo, é o esperar que vai nos consumindo. E quando nós não temos essa paciência, isso acaba se tornando um problema. Isso se reflete muito na nossa vida no dia a dia. Quando nós chegamos na igreja, o que nós muitas vezes, de pronto, como eu disse a vocês, a visão é maravilhosa. É como sabe aqueles dois homens no caminho de Emaús que dizem assim: mas não nos ardia o coração quando ele falava? A visão para mim é isso. Porque está tudo lá na Bíblia. Nada para mim do que aquilo que eu fui vendo ali, nada para mim era novo. Mas aquilo me fascinava. Ao mesmo tempo que não era novo, eu olhava e falava: meu Deus, meu coração arde. A forma como é apresentado, a forma como é ensinado, aquilo foi me tocando muito. Então, quando nós chegamos aqui na igreja, de pronto você descobre, por exemplo, que existe GE. GE é algo maravilhoso.
É um lugar onde você tem unidade de corpo, é um lugar onde você vence realmente a tua independência, você se torna dependente do teu irmão, é onde você vive, consegue viver a palavra de uma forma mais viva. O GE é o lugar onde a gente tem realmente essa disponibilidade de abrir o coração, de conversar, de dizer, olha, eu estou passando por isso, orem por mim. Sabe quando nós aprendemos aquela palavra, quando o pastor nos ensinou Baros e Fortium, lá em Gálatas 6:2 e 6:5, lembram daquela passagem? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, e depois diz assim, cada um leve a sua própria carga. Quando a palavra de Deus fala, levai as cargas uns dos outros, nós podemos experimentar isso num GE. Nós podemos experimentar o que é levar as cargas uns dos outros, o que é repartir esse peso, esse fardo, essa luta que eu estou passando, porque eu sempre tenho aprendido o seguinte, há situações na minha vida que eu posso passar sozinho, há situações na nossa vida, há situações na minha vida em que se eu passar sozinho, pode até ser que eu consiga chegar lá do outro lado, eu consiga alcançar aquilo que eu me propus, mas vai me machucar muito. Vai doer muito, vai pesar muito, vai desgastar os meus relacionamentos. E nós aprendemos através do GE que não precisa ser assim. Você pode compartilhar com o teu irmão, e só de saber que tem alguém orando por você, e ora mesmo, só por saber que tem alguém clamando por você, aquilo te fortalece. Aquilo parece que tira um peso das tuas costas, porque tem pessoas ali que te amam, e pessoas que são capazes de parar o que elas estão fazendo naquele instante, fecharem os olhos e começar a dizer, Senhor, ajuda o meu irmão, Senhor, socorre o meu irmão, Senhor, olha o que meu irmão está passando agora, sê com ele, Senhor. Isso nós aprendemos, e é maravilhoso. Nós aprendemos também o que é viver aqui em igreja, o que é celebrar no domingo, isso é maravilhoso. A gente vem com tanta alegria que eu vejo, às vezes, a gente tem ocasiões que a gente fala assim, olha, nós estamos tão cansados, terminando, nós vamos embora. Mas a verdade é que termina e quase que nós somos os últimos a sair, porque a gente quer ficar com as pessoas. A gente quer gastar tempo com as pessoas. Isso tudo é maravilhoso. Mas há um problema. À medida em que as pessoas plantam, e a colheita demora, parece que elas vão perdendo essa afeição. Parece que elas vão perdendo essa alegria de vir aos domingos celebrar o Senhor. Parece que elas vão perdendo essa alegria de estar num GE, compartilhando, abrindo o seu coração e, sabe, tendo ali comunhão uns com os outros, partindo o pão, orando, vivendo aquela palavra de Atos 2:42. Parece que as pessoas vão perdendo. As pessoas vão perdendo aquela alegria de servir a Deus. Tem pessoas que gastavam horas orando e talvez hoje oram 10 minutos. Tem pessoas que gastavam dias jejuando e hoje talvez você jejue uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. E por que isso? Porque talvez você esteja desgastado. Você plantou e a colheita não veio. E isso foi te consumindo, isso foi tirando as tuas forças e você chega aqui hoje cansado. É natural. Isso passa conosco. Isso não é nada que não seja bíblico. A palavra de Deus, e você pode consultar aí no boletim, nós colocamos, ela diz assim, através do apóstolo Paulo, perdoe-me, agora já nem eu sei se de fato nós colocamos, mas sim, creio que sim. A Bíblia diz, aí você pode observar, o apóstolo Paulo diz assim, que enfraquece, que eu também não enfraqueça. Todos nós nos cansamos. Isso é natural. Eu quando cheguei aqui, depois de 18 anos, pastoreando no Brasil, depois de tanto tempo, sem cobertura, ali quase que a gente brinca, vai lá catando capeta a unha. Não é fácil. Não é fácil. É guerra, é luta, porque você fazer a obra num lugar, perdoe-me, mas assim, um lugar que está muito envolvido, pessoas que estão muito envolvidas com drogas, são principados. Eu não estou dizendo que as pessoas que são problemáticas, é o principado que opera naquela região. Então você tem regiões em que opera, por exemplo, um principado de sexualidade.
Você tem regiões que operam um principado de vício. Você tem regiões que operam um principado de consumismo. Você tem diversos, você vai observando, você vai em cada região, em cada lugar que você vai, você vê principados ali agindo naquela região, e aquilo controla toda aquela região. E nós trabalhávamos num lugar onde as pessoas eram muito envolvidas, infelizmente, com os vícios, isso gera violência, então era muito comum pessoas com alguém da família preso, e isso te leva muitas vezes a se ver diante de situações que você fala só um milagre. Só um milagre. E você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E à medida que você caminha, e você não para, você não vê, não se dá conta que muitas vezes os teus relacionamentos vão se deteriorando. Então, para mim, se você perguntar, pastor, se eu chego aqui, ficou 1 ano aqui sentado sendo ministrado, amado, eu ficaria 2. Eu não sei quando o pastor falou assim, olha, quero que você venha pregar, vou te dar a oportunidade para você pregar no dia tal, assim, assim, assim. Eu quase que falei para ele, pastor, estava tão bom, estava tão gostoso, sendo ministrado, porque isso é cura para nós, isso é proteção para nós. E todos nós nessa caminhada nos cansamos, e o cansar, igreja, é bíblico. O enfraquecer em algum momento dessa plantação e colheita é bíblico. Agora, o que não é bíblico é desistir. Aí você pode observar no seu boletim, e o apóstolo Paulo, é interessante, porque ele diz assim, eu me enfraqueci. Quem não se enfraqueça, que eu não me enfraqueça também. Mas se você buscar em toda a Bíblia, se você procurar em todos os textos bíblicos, você nunca vai achar o apóstolo Paulo dizendo assim, eu desisti. Quando ele escreve a Timóteo, você pode observar, esse texto é muito conhecido. A palavra de Deus fala, combati o bom combate. Terminei a carreira, terminei a corrida. Então ele diz, guardei a fé. Você pode estar cansado. Você pode estar muito fraco hoje. Você pode estar dizendo assim, pastor, eu plantei e aquilo que eu estou esperando não chega. E isso está me consumindo. Pensamentos passam na tua cabeça. Tem muitos deles que vêm para te paralisar. E alguns deles que vêm para soprar no teu ouvido e falar para você assim, desiste. Desiste porque isso não vai dar em nada. Desiste porque isso não vai dar em nada. Eu não sei, olha, eu quero te dizer uma coisa, mas eu não sei se é uma unção que está sobre os pastores, mas talvez não, eu creio que é algo que Deus quer passar a toda a igreja. Você nunca vai achar um verdadeiro pastor desistindo da vida de ninguém. As pessoas vão falar, mas fulano fez isso, ele não tem jeito. E o pastor vai olhar e vai dizer, ele tem jeito. Ah, mas essa pessoa faz assim, assim, assim. Quantas vezes nessa caminhada, às vezes as pessoas vinham se aconselhar conosco, e mulheres que vinham e falavam às vezes do seu marido, porque meu marido isso, porque meu marido. E eu olhava e falava assim, meu Deus, não pode ser assim. Porque senão ela não teria se casado com ele. Se o marido fosse só defeito, a esposa não teria se casado com ele. Mas eu acho que chega um determinado momento que as pessoas deixam de olhar as qualidades e passam a olhar mais os defeitos. E nós, como pastores, parece que a nossa função é ir lá e dizer assim, olha, deixa de olhar o defeito e começa a olhar um pouco a qualidade dessa pessoa. Toda pessoa tem qualidade. Eu creio que se tem coisas na tua vida em que vozes falam para você, essa interferência de vozes falam ao teu ouvido dizendo assim, desista, desista, desista. Do outro lado tem uma voz tão limpa que fala para você assim, eu sei que você está cansado, mas não desista, não desista, não desista. Você plantou, você vai colher. Você plantou, você vai colher. Não desista. Quando você olha, você vai lá no texto, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, tem um texto que Daniel, depois que Daniel recebe toda aquela visão, depois que o Senhor fala com Daniel, ao final o Senhor diz algo para Daniel que me toca muito. Ele diz assim, Daniel, vai até o fim. Não basta começar. O começar
Quando nós começamos alguma coisa, nós estamos cheios de disposição, nós estamos cheios de fé, cheios de graça. Nós estamos, sabe, quando você começa algo na tua vida, você está no auge do teu ânimo. Mas o tempo vai passando e aquilo é como parece que é um gráfico, vai diminuindo, até que chega uma hora que você parece que está lá embaixo, sem forças nenhuma. Não desista, vá até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero te lembrar é que existem coisas na nossa vida que nos ajudam a nos manter vamos dizer, essa disposição, e existem coisas na nossa vida que, por uma razão ou por outra, nos afastam desse ânimo, dessa disposição. Sempre que você se alimentar, entenda isso, sempre que você se alimentar de coisas carnais, sempre que você se alimentar de coisas em que Deus não está naquele negócio, você pode ter certeza, isso vai esfriar a tua fé. É como aquela pessoa que fica assistindo aqueles jornais que passam na televisão só falando de assalto, de roubo, de morte, de homicídio, que só dão aquelas más notícias. Então as pessoas, elas começam a dizer, será que vai acontecer comigo? O meu filho, será que o meu marido, porque ele já está atrasado, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele bateu o carro? Será que houve alguma coisa? Não. A palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar me alimentando dessas coisas. Eu vou me alimentar da palavra. Porque na palavra, quando eu leio, é como se estivesse dizendo assim, está escrito, mas o Senhor quer escrever no teu coração. Está escrito, está escrito, está escrito. Quantos homens de Deus oravam e diziam para Deus assim, Senhor, porque está escrito na palavra. E é disso que nós temos que nos alimentar, da palavra. É disso que nós temos que nos alimentar no dia a dia, para nos mantermos, sabe, com essa disposição, com esse ânimo para plantar e esperar até o tempo da colheita. Se alimente da palavra. Se alimente daquilo que realmente pode te trazer esperança. Então veja, entenda, esperar é tão importante quanto plantar. E quando você não tem paciência, você compromete a tua colheita. Mas a falta de paciência também traz um outro aspecto, ela frustra os planos de Deus. Olha o que diz aí no boletim esse texto bíblico de no primeiro livro de Samuel, em que está escrito assim no capítulo 13. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, naquele momento, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você pode observar, você pode dizer assim, interessante, porque o que Saul fez, você poderia assim dizer, se justifica na aflição dele. Mas nós aprendemos pela palavra que o obedecer é melhor do que o sacrificar.
E quando você vai lá na Bíblia, você vai lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, ele fala para Saul expressamente, ele diz, desça a Gilgal, espere 7 dias, e eu descerei lá, e eu apresentarei o sacrifício ao Senhor. Sabe por quê? Porque não era a função de um rei oferecer sacrifício. A função de um rei era governar. O rei saía à guerra, o rei dava ordens, o rei cuidava do governo como um sistema ali, quase que um sistema político. Mas apresentar sacrifícios, isso competia ao sacerdote. E Saul não era o sacerdote. Saul era o rei. Não cabia a ele prestar sacrifícios ao Senhor. E ele tinha uma ordem. E ele diz assim, se você observar, Saul ofereceu então o holocausto, e a Bíblia diz assim, quando ele terminou de oferecer, quando ele acabou, ele colocou o holocausto ali, começou a queimar, começou a subir aquele incenso, aquele cheiro suave diante de Deus. Naquele momento em que ele queimava ali aquele bezerro ali, naquele momento que ele oferecia a Deus aquele sacrifício, que ele estava talvez terminando, que talvez a mão dele ainda tivesse suja da gordura daquele sacrifício, naquele momento, Samuel chegou. Samuel não mentiu. Samuel chegou no 7º dia, como ele havia dito. Mas a verdade é que Saul não teve a paciência de esperar. Saul desobedeceu. Ele vira para Samuel e ele diz assim, você não tinha chegado no prazo estabelecido. Mas no prazo estabelecido lá estava Samuel. E ele diz assim, então os filisteus vieram contra nós, e eu pensei, agora o que nós vamos fazer? Porque eu não ofereci ainda os sacrifícios, e agora os soldados vão desanimar, vão desistir. Mas se você for na mesma Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, ali pelo capítulo 7, você vai se deparar em que houve um dia em que os filisteus também se levantaram contra Israel. E a Bíblia fala que Samuel estava oferecendo sacrifícios a Deus. E vinham e diziam para Samuel assim, olha Samuel, os filisteus estão vindo contra nós. E é como se Samuel dissesse assim, rapaz, não me atrapalha, fica quieto é que você está me atrapalhando, eu estou oferecendo sacrifício ao Senhor. E eles diziam, mas os filisteus estão vindo aí. E ele falava, não importa, eu estou oferecendo sacrifícios ao Senhor. E ele continuou oferecendo sacrifícios ao Senhor. E naquele dia, Deus fez trovejar. E Deus trovejava. E os filisteus não conseguiam chegar diante dos israelitas. Os filisteus não conseguiam chegar. Porque Deus trovejava e eles se dispersavam. Porque Deus estava mostrando ali um princípio. Nós que somos servos de Deus, nós devemos adorar primeiro ao Senhor. Nós devemos buscar primeiro ao Senhor. Nós devemos estar com o nosso joelho logo cedo pela manhã. O teu primeiro bom dia tem que ser para Deus. Glória a Deus. Então nós vamos aprendendo que quando nós não temos essa paciência para esperar, isso frustra os planos de Deus. Não só compromete a nossa colheita. Veja que Saul demonstrou falta de fé, Saul demonstrou desobediência a Deus. Saul demonstrou, é como se Saul estivesse dizendo assim, eu não confio. E Deus estava respondendo assim, você frustrou o meu plano. Você frustrou o meu projeto. O profeta diz para Saul da seguinte maneira, se você tivesse obedecido. Se você tivesse obedecido. Ele diz assim, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado. Bastava que você tivesse obedecido sobre Israel. E o teu reinado estaria de pé. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. E o Senhor buscou então em Davi, esse homem que inicialmente ele projetou para Saul. Você vai dizer assim, mas o Senhor não conhece todas as coisas, pastor? O Senhor não sabe todas as coisas? O Senhor não é onipotente, onipresente, onisciente? Será que o Senhor já não sabia que isso ia se passar com Saul? Você imagina que quando Deus olha para a nossa vida, você acha que Deus está projetando algo bom ou algo mal? Você acha que Deus está olhando para a tua vida e está dizendo assim, eu vou investir nele, embora lá na frente eu sei que ele vai se desviar, e eu sei que lá na frente ele não vai estar aqui comigo, quando ele morrer ele não vai estar comigo aqui na glória. Você acha que Deus pensa assim? Quando Deus olha para mim e para você, Deus está enxergando Jesus Cristo. Ele está enxergando o poder do sangue do Filho dele. Quando Deus olha para mim e para você, Deus está enxergando os sonhos dele, os projetos dele. Eu quero que você entenda, Deus não errou de escolher Saul. Saul errou de não confiar em Deus.
Deus não errou de escolher a mim e a você. Pode ser que eu ou você, em algum momento dessa caminhada, podemos errar. Pode ser que em algum momento dessa caminhada nós podemos nos desviar daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Não sem que antes levante Deus os seus profetas para nos advertir, para falar conosco, porque Deus não desiste da nossa vida. Deus sempre luta pela nossa vida. E quando nós saímos um pouco do caminho, parece que Deus, naquele dia, Deus levanta alguém, Deus usa alguém, às vezes alguém que não tem nada a ver com a nossa vida, para nos trazer de volta para o caminho, para falar conosco. Deus não errou de te escolher, amado. Você é precioso para Deus. A nossa impaciência, ela compromete a colheita. Ela compromete, sem dúvida alguma, a colheita. E, sobretudo, ela frustra os planos de Deus na nossa vida. É por isso que nós temos que sair desse lugar, esse lugar tão negativo, esse lugar em que até aqui nós só vimos problemas, e agora nós temos que voltar para o lugar onde Deus nos quer. Agora nós temos que voltar e começar a exercitar essa espera, entendendo que eu vou plantar e eu só vou colher se realmente eu souber esperar. Então eu vou começar agora a entender, eu quero compreender como é que eu posso exercitar, como é que eu devo exercitar esse tempo de espera. Como é que eu tenho que fazer para não comprometer a minha colheita e para não frustrar os planos de Deus. Nós devemos esperar lá naquele texto base que nós começamos, em que fala que nós temos que esperar com paciência a volta do Senhor. Aquela paciência que a Bíblia cita ali, nós acho que ainda este ano nós aprendemos aqui, aquela paciência perseverante, aquilo que no grego se chama macrotumeu. Vocês se lembram? Se diz macrotumeu, ou seja, uma paciência perseverante. Eu tenho que perseverar. E como é que eu faço para exercitar essa espera? O que é essa espera? De que maneira eu posso trabalhar esse tempo de espera? Então nós escrevemos aí, o exercício da espera gera fidelidade. Porque o caráter de Deus, igreja, é de fidelidade. O esperar é confiar. É quando eu confio. E quando eu confio, eu estou dizendo para Deus assim, eu estou aguardando na tua fidelidade. E isso é tão bom, porque imagina o seguinte, se nós levássemos lá para a agricultura, como nós estávamos dizendo aqui, e se nós transportássemos então o nosso exemplo e disséssemos assim, eu vou plantar, e você chegasse num lugar e perguntasse, querido, o que você plantou? Ele vai falar assim, eu plantei cenoura, você quer ver? Você quer ver? E aí ele vai lá e ele pega naquele lugar onde ele plantou e ele puxa, e quando ele puxa sai uma cebola. E você diria o quê? Talvez você não dissesse nada, mas ele ia ficar com uma vergonha. E aí talvez ele até quisesse argumentar, não, mas espera, mas eu plantei cenoura e saiu cebola. Eu plantei cenoura não começa com C? Cebola não começa com C? Cenoura não termina com A? Cebola termina com A também? E talvez ele quisesse argumentar com você e dizer, não é bem assim. Mas alguma coisa aí deu errado. Você planta uma coisa e colhe outra. Deixe-me dizer, a fidelidade de Deus não permite isso. Você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Você planta coisas más, você colhe coisas más. A boa notícia que nós temos aprendido este ano é que se você plantou algo mal na tua vida, a partir de agora você pode começar a plantar algo bom. Porque implantando algo bom hoje, daqui a algum tempo você vai colher coisas boas. Aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos, mas isso decorre da fidelidade de Deus. É um cuidado de Deus. Porque seria muito injusto eu plantar algo tão bom e colher algo tão mal. Seria algo muito injusto. Eu creio, claro, talvez em algum aspecto da sua vida você diz assim, mas pastor, nessa vida eu já colhi algumas coisas amargas. Mas o colher algumas coisas amargas não significa muitas vezes uma reprovação de Deus.
Pode muitas vezes por trás dessa colheita amarga, existir um trabalhar de Deus, existir um forjar de Deus. Pode ser que Deus, através daquela situação, esteja forjando algo na tua vida, no teu caráter, te ensinando algo para você crescer, te preparando para colheitas maiores. Então a palavra de Deus nos ensina assim, acompanhe comigo por gentileza no boletim. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha o que diz a palavra, você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Isso significa como se Deus estivesse dizendo assim, olha, você esperou, você foi fiel, você vendo que a colheita estava demorando, mesmo assim você não desistiu, você esperou, você foi fiel. Então, você guardou a minha palavra, e aí vem o tempo da colheita. O Senhor diz assim, eu também te guardarei no tempo da provação. Eu também te guardarei quando a provação vier sobre esta terra. Isto é a fidelidade de Deus. Isto é Deus dizendo a mim e a você. Você foi fiel a mim, eu sou fiel a você. Esta é a fidelidade de Deus. Você plantou, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Você plantou coisas boas, querido, é uma questão de tempo, não desanime, você vem plantando coisas boas. Eu creio que aqui nessa igreja a gente tem aprendido tanto acerca da plantação, acerca dessa semeadura. Você tem se esforçado tanto em plantar, você tem procurado ajudar, você tem procurado carregar os fardos uns dos outros, você tem amado o teu irmão, você tem praticado a palavra, você está no caminho, vai chegar o tempo da tua colheita. Deus é fiel, guarde esta fidelidade de Deus no teu coração, porque Ele não vai permitir que aquilo que você plantou, você não colha. Mas entre essa semeadura e a colheita, existe uma ponte, e essa ponte se chama espera. Temos que esperar. Então nós chegamos agora num momento em que nós temos que entender, como é que eu posso, como está aí no seu boletim, suportar a espera. Como é que eu posso suportar essa espera? E aí nós vamos avançar agora rapidamente e nós vamos concluir a mensagem. Porque a Bíblia diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. O teu nome está escrito lá no livro da vida. Eu creio que o teu nome foi escrito com sangue, lá no livro da vida, com o sangue do Filho dele, com o sangue do Cordeiro. Eu creio que o teu nome está escrito lá, mas a Bíblia nos adverte, ela fala assim, que todos aqueles que abandonaram o Senhor sofrerão vergonha. A Bíblia diz assim, aqueles que se desviarem de ti, os seus nomes, terão os seus nomes escritos no pó. Sabe o que é escrever um nome no pó? Sabe quando você é criança e você vê algo muito empoeirado e você vai lá com o teu dedinho lá e faz um desenho, você faz um coração, você escreve alguma coisa lá e passa um tempo, aquilo tudo some. Vem alguém limpa, vem alguém lava e aquilo que você desenhou, aquilo que você fez ali, aquilo some. É o que Deus está dizendo para todos aqueles que abandonam essa caminhada. Então nós vamos entender, como é que eu faço para me manter macrotumeu? O que eu tenho que fazer para ter essa paciência perseverante? O que eu tenho que fazer para que eu planto e eu sei que eu vou colher? Ou talvez até eu posso não colher. Gerações futuras colherão. Mas entre o plantar e o colher eu tenho um tempo chamado espera. Essa ponte chamada espera. Como é que eu fico firme para aguardar esse tempo da espera? Então aí nós relacionamos pela palavra 5 elementos que nos ajudam muito a permanecermos firmes nesse tempo da espera. Aí você tem no seu boletim o primeiro deles, jamais pararmos de plantar boas sementes. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas
serão igualmente boas. Eu não estou dizendo para você perca o foco. Eu não estou dizendo para você saia atirando para todos os lados. O que pegar, pegou. Não é dessa maneira. Eu estou dizendo para você, não deixe de plantar. Plante, 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 plante. Você vai plantar e às vezes você não vai receber o bem imediato daquilo que você plantou. Você ajuda alguém e você espera que aquela pessoa reconheça e aquela pessoa não reconheceu. Não deixe de amá-la e não deixe de amar aos outros, repetindo o que você fez na vida dela, na vida dos outros. Continue plantando, continue plantando, continue plantando, porque você não sabe qual delas vai dar fruto, se aquela que você ajudou primeiro, se aquela que você ajudou em segundo, se aquela que você ajudou terceiro. Plante, 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 plante. É uma das formas que nós temos de mantermos essa paciência, essa espera, exercitar essa espera, suportar esse tempo de espera. Plante sempre, jamais pararmos de plantar boas sementes. 2, você tem aí, esperar em Deus e não no homem. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Essa é a palavra. O Senhor é quem renova as nossas forças. Uma das coisas que mais desgasta o ser humano é esperar no homem. É quando você espera no homem, você espera no homem, você espera no homem. Aquilo te desgasta. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ele renova as nossas forças. 3, confiar em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Você sabe o que é o monte de Sião? Quando você vai lá em Israel, até hoje existe o monte de Sião. Você sabe o que é um monte? Um monte significa o seguinte: veio a chuva e ele continua monte. Veio a tormenta e ele continua monte. Veio o vento forte e ele continua monte. Passou o furacão Andrews e ele continua forte. Passou o furacão Irma e ele continua forte. Passaram tantos problemas na nossa vida e nós continuamos fortes. Aqueles que confiam no Senhor são exatamente, diz a Bíblia, como os montes. Eles não se abalam. Confie em Deus, para que nesse tempo de espera você não se abale, você não desista. 4 ponto, apoiar-se na fidelidade de Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você sabe quantos anos tinha Abraão quando teve um filho com Sara? 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos de idade. Quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos de idade, quando ele morava em Ur dos Caldeus, e o Senhor chega para ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu te farei pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos de idade, 25 anos levou para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Mas um dia ela se cumpriu. E você imaginar que a mulher dele era estéril e não podia gerar filhos. Mas mais do que isso, você imaginar que ela tinha 90 anos de idade e ele tinha 100 anos de idade, isso é fidelidade. Isso é ter Deus por fiel. Porque eu fico imaginando onde é que Abraão encontrou forças com 100 anos de idade para buscar Sara, engravidar Sara, gerar um filho que gerou, se tornar aquele herdeiro da promessa com toda aquela idade tão avançada. Você acha pouco? Vai lá em Gênesis 25. A palavra de Deus fala que depois que Sara morreu, o velho Abraão ainda se casou com Quetura e teve mais 6 filhos com ela. Sabe o que é isso? Deus era muito fiel. Deus era demasiadamente fiel. E ele se apegou nisso. Ele considerou Deus tão fiel que depois que Sara morreu, ele ainda teve mais 6 filhos. Isso é ter Deus por fiel. Último, nunca perder o foco da promessa. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea espiar a terra. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés.
andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Sabe o que é isso, igreja? Isso é foco. É alguém que está tão focado que ele não está olhando para a idade dele. Ele não está preocupado com a idade cronológica dele, porque ele está tão focado, tão focado, tão focado, tão focado, que ele não perde por nada a promessa daquilo que Deus havia feito a ele, aleluia. Caleb tinha 40 anos quando saiu do deserto, passou 40 anos no deserto, e quando entrou em Canaã, mais 5 anos, esperando que a promessa se cumprisse na vida dele, mas houve um dia que essa promessa se cumpriu, houve um dia que essa promessa se cumpriu. Eu quero terminar dizendo, entre a semeadura e a colheita, existe uma ponte chamada espera. Esperar é tão importante quanto plantar, porque quem não espera demonstra falta de caráter, por uma única razão, porque não confia no Deus que tudo pode. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que muitos, talvez até aqui no nosso meio, muita gente aqui que está cansada. Muita gente aqui que você diz assim, olha, já me passou muitas vezes na cabeça a ideia de ir embora daqui. Eu já pensei em abandonar. Abandonar o que eu plantei, deixar para trás. Talvez você faça uma análise, às vezes você fala assim, não sei até que ponto está valendo a pena. Você plantou, e agora você está cansado. Você está numa fase da tua vida que você está sentindo o peso da espera. A espera está te consumindo. Às vezes você vê pessoas que do teu lado começaram a plantar com você e hoje elas estão colhendo. Pessoas que chegaram depois de você e elas já estão colhendo. E isso talvez tenha te desanimado. Você diga assim, eu estou desanimado. Eu estou pensando em parar. Talvez você diga assim, eu não tenho mais alegria de ir no meu GE. Talvez você diga assim, eu não tenho mais alegria de ir para a igreja. Você sabe que a igreja é tão importante para você. Você sabe que os irmãos são tão importantes para você, mas você diz assim, eu estou cansado. É muito tempo de espera. Eu plantei, eu fiz tudo certo, eu reguei, eu cuidei, mas está demorando tanto. E aí surgem as dúvidas, será? Será que um dia eu vou ter a oportunidade? Talvez você esteja me vendo aqui na frente e você diz assim, será que um dia eu vou ter a oportunidade de estar aí onde esse pastor está? E eu quero dizer para você, sim. Eu quero dizer para você que se esse for o plano de Deus na tua vida, podem se passar o tempo, como na vida de Abraão se passaram 25 anos, mas chega um dia em que Deus fala, hoje chegou o teu dia. Mas enquanto esse dia não chega, igreja, eu queria orar por você. Eu queria orar para que o Senhor te renove nesta manhã. Eu queria orar para que você não desse o gosto para o diabo. Para que você não desistisse e ele se enchesse, se envaidecesse e dissesse assim, está vendo, eu consegui paralisar a tua obra, eu consegui frustrar os teus planos, eu consegui. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando e dizendo assim, eu habito na tua vida, e a boa obra que eu comecei, eu vou até o final com você, eu estarei convosco pelos séculos dos séculos. Não importa o que você passe, não importa se você tiver que entrar em alguma fornalha, Ele está dizendo para você, eu entro junto.
porque Ele é Deus, e Ele quer renovar as tuas forças nesta manhã. Ele é o Senhor que não se cansa, Ele é o Senhor que não se fatiga, Ele é o Senhor que renova as forças do cansado, aquele que não tem mais vigor. Ele é Senhor, e Ele quer te renovar como Ele renovou Caleb. Ele quer te renovar como Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, com tamanha fidelidade. Ele quer fazer de você um monte forte como o monte de Sião. Esse Deus não desistiu da tua vida. Será que você não entende isso? Esse Deus te ama. Vem aqui, pode vir, vem sem medo aqui na frente. Vamos orar junto, vamos chorar junto. Vamos pedir para o Senhor: renova as minhas forças, Senhor. Eu estou esperando, renova as minhas forças. Se você sente no teu coração, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Mostre para Deus, diga: Senhor, sou eu estou esperando, Senhor, eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado, Senhor. Eu estou esperando. Quando é que essa promessa vai se cumprir, Senhor? Quando é que vai se cumprir? Senhor, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os teus escolhidos. Não é qualquer um, não. É o teu povo, Senhor. São os teus amados, Senhor. São vidas preciosas que um dia o Senhor chamou, o Senhor buscou, ó Pai, lá de trás da malhada, Senhor. São vidas que o Senhor tirou, ó Deus, do monturo. Vidas, ó Pai, que ninguém dava nada, Senhor. Pessoas, ó Deus, que estavam desencontradas nessa vida, e o Senhor as encontrou, e elas estão aqui hoje, Senhor, e elas estão aqui porque o Senhor tem um plano com cada uma delas. O Senhor tem uma promessa sobre a vida delas, Senhor. O Senhor tem promessas aqui que ultrapassam o nosso entendimento, Senhor. O Senhor tem promessas aqui para abençoar, para levantar, para fazer da estéril mãe de filhos. O Senhor tem promessa aqui, Senhor, para gerar uma descendência bendita. O Senhor tem promessa aqui, ó Deus, para pessoas que estão buscando no Senhor uma resposta. O Senhor tem. Oh Deus, renova nesta manhã as nossas forças. Tira esse cansaço, Senhor. Se enfraquecer, ó Deus, a tua palavra diz, é normal. Mas desistir não, Senhor. E nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus Cristo o teu poder, a tua unção renovadora. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, aqui no meio da tua igreja, que nós não aceitamos desistências. Nós não aceitamos, nós repreendemos agora tudo aquilo que quer nos tirar da tua presença, tudo aquilo que quer nos afastar, Senhor, tudo aquilo que quer nos tirar o foco, nos desviar, aquilo que vem, Senhor, com peso sobre a nossa vida, Pai, para nos paralisar. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, ó Pai, derrama nesta manhã o bálsamo, derrama o teu espírito, derrama o teu vigor, derrama a tua unção renovadora sobre a tua igreja, Pai. Traz sobre o teu povo avivamento, traz sobre os teus servos, ó Pai, a partir de hoje uma nova visão, um novo entendimento, que eles vejam, ó Pai, que a vida deles não está dando errado não, que eles estão apenas no meio da caminhada, que eles estão no meio dessa ponte, e que voltar, Senhor, pode custar andar muito mais do que até o fim. Senhor, em nome de Jesus, renova as nossas forças, como está escrito na tua palavra, renova as nossas forças como antes, Senhor. Nos converte a ti, nós nos converteremos, Senhor. Tira nesta manhã, ó Deus, tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo, tira, Senhor, a impotência, tira, Senhor, dos corações o medo, a dúvida. Tira, Senhor, e renova a tua igreja, renova os teus filhos, os teus servos, Senhor, trazendo uma unção fresca, uma unção nova, trazendo, Senhor, sobre esta igreja, Pai, uma chuva serôdia, uma chuva temporã, a chuva da primavera, a chuva do outono, ah Deus, para que o fruto prospere,
Em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro, profetizo, que daqueles que estão aqui, todos virão à frente desta igreja e testemunharão a sua vitória. Eu não estou dizendo apenas algum, eu estou dizendo todos virão à frente desta igreja e testemunharão a sua vitória, darão o seu brado de vitória, envergonharão o inferno e declararão que só o Senhor é Deus. Aleluia!